Se alguém pode mandar, punir e fazer valer uma regra, quem decide quando isso é legítimo? Essa pergunta está no centro de toda a ciência política. E a resposta nos leva a um conceito que parece simples, mas organiza quase toda a vida coletiva: o Estado. Entender o Estado é entender como a política deixa de ser apenas disputa e se transforma em instituição, em rotina, em ordem. E no fim, é entender por que as pessoas obedecem não só por medo, mas porque reconhecem autoridade. Antes de tudo, o Estado não é uma entidade natural. Ele não nasce pronto, como se tivesse existido sempre. Ele é uma construção histórica. Em diferentes épocas, ele assumiu formas muito distintas: cidade-estado, império, monarquia, república, Estado Nacional, federação. O que muda é a maneira como o poder se organiza. O que permanece é a tentativa de dar forma estável à convivência social. Quando uma sociedade cresce, se complexifica e precisa resolver conflitos, nasce a necessidade de instituições capazes de tomar decisões, aplicá-las e sustentá-las no tempo. É aí que a política entra. Política aqui não significa apenas eleição, partido ou debate no parlamento. Política é o processo de definir regras de convivência, disputar interesses, escolher prioridades e decidir quem pode decidir. Mas regra sem força vira conselho. Norma sem capacidade de aplicação vira recomendação. Por isso, ao lado da política, aparece o poder. O poder é a capacidade de fazer com que decisões sejam cumpridas. E o Estado surge justamente como a forma histórica de institucionalizar essa relação entre regra e execução. Em termos simples, o Estado é a estrutura que organiza a autoridade em uma sociedade. Ele formaliza relações de comando e obediência. Ele cria leis, administra recursos, media conflitos e estabelece limites. Mas essa estrutura não é abstrata. Ela precisa de bases concretas. E é por isso que, ao estudar o Estado, nós analisamos seus elementos essenciais. O primeiro deles é o território. Território não é apenas chão, mapa ou fronteira desenhada no papel. É o espaço sobre o qual o Estado exerce autoridade. É ali que ele cobra impostos, registra propriedades, cria políticas públicas, controla a circulação e aplica leis. Fronteiras, cadastros, mapas oficiais e divisões administrativas não são detalhes técnicos. São expressões do poder estatal. Sem território definido, a própria ação do Estado fica difusa, incerta, limitada. O segundo elemento é o povo. E aqui vale uma distinção importante. Povo não é simplesmente população. População é o conjunto de pessoas que vivem em um lugar. Povo, no sentido político e jurídico, é o grupo ligado ao Estado por cidadania, direitos e deveres. É quem participa da ordem política como membro dela. Quando o Estado define quem pertence, ele também define quem vota, quem é protegido, quem pode reivindicar direitos e quem assume obrigações. Isso afeta diretamente a legitimidade do Estado. O terceiro elemento é o governo. Governo é o conjunto de autoridades que administra o Estado em determinado momento. Ele decide, executa, interpreta prioridades e conduz a máquina pública. Mas governo e Estado não são a mesma coisa. Governos mudam. Presidentes, ministros, parlamentos e administradores passam. O Estado, em tese, permanece como a estrutura institucional e jurídica que continua funcionando para além dos indivíduos que ocupam cargos temporários. O quarto elemento é a soberania. Soberania é a capacidade de um Estado exercer a autoridade suprema
dentro de seu território e ser reconhecido como independente diante de outros estados. Em outras palavras, é a ideia de que, internamente, ninguém está acima do Estado para impor uma ordem concorrente, e externamente, que ele não é subordinado a outro poder político. Na prática, a soberania nunca é absoluta. Ela é tensionada por guerras, tratados, comércio internacional, organismos multilaterais e interdependência econômica. Ainda assim, ela continua sendo uma peça central para entender o Estado moderno. Agora chegamos ao ponto mais sensível: a força. Max Weber formulou uma definição que virou referência. Para ele, o Estado é a comunidade humana que reivindica com sucesso o monopólio do uso legítimo da força dentro de um território. Essa formulação é decisiva. Repare no termo legítimo. Não significa que só o Estado use força. Significa que ele é a instância que decide quais usos da força são válidos, autorizados e reconhecidos como aceitáveis pela ordem jurídica. Isso muda tudo, porque, sem algum tipo de coerção, a lei perde eficácia. Ela deixa de ser regra e vira sugestão. Ao mesmo tempo, monopólio da força não quer dizer violência sem limite. Num Estado minimamente estável, a força precisa seguir procedimentos, leis e controles. Quando a força parece arbitrária, o poder perde credibilidade. E quando isso acontece, a obediência deixa de ser rotina e passa a depender apenas do medo. Há um ponto histórico importante aqui. Muitos estudiosos mostram que o Estado moderno se fortaleceu quando conseguiu centralizar recursos, arrecadar impostos, manter burocracias permanentes e organizar forças armadas regulares. Charles Tilly resumiu isso de forma famosa: a guerra fez o Estado, e o Estado fez a guerra. A frase é dura, mas esclarece muita coisa. Conflitos pressionaram governantes a criar estruturas mais eficientes, capazes de extrair recursos, controlar territórios e manter ordens mais estáveis. O Estado não apenas administra a política. Ele também nasce de pressões históricas muito concretas. Ao mesmo tempo, outro autor ajuda a enxergar o lado administrativo desse processo. James C. Scott mostra que o Estado tenta tornar a sociedade legível. Isso significa padronizar sobrenomes, mapear terras, registrar pessoas, organizar documentos, medir espaços e simplificar realidades complexas para que possam ser administradas. Quanto mais legível uma sociedade se torna para o Estado, maior sua capacidade de controlar, planejar e intervir. É por isso que burocracia, cadastro e arquivo não são burocracia no sentido pejorativo. Eles são parte da própria tecnologia de governo. Mas ainda falta resolver a grande questão: por que as pessoas obedecem? A resposta é legitimidade. Legitimidade é a aceitação social da autoridade. É quando o poder não precisa se apoiar apenas na coerção, porque é visto como correto, válido ou justificado. Weber ajuda a organizar isso em 3 formas clássicas: a legitimidade tradicional, baseada no costume, e no sempre foi assim; a carismática, baseada na confiança em uma pessoa específica; e a legal racional, baseada em leis, cargos, procedimentos e instituições. O Estado moderno tende a depender sobretudo da legitimidade legal racional. Obedecemos menos à pessoa e mais ao cargo, menos ao humor do governante e mais à regra. Isso torna a ordem mais previsível. E previsibilidade é uma das bases da estabilidade política. Em termos simples, estabilidade não é ausência de conflito. Conflito sempre existe. Estabilidade é a capacidade de resolver disputas por regras, sem que a violência vire o caminho padrão. Pesquisas sobre comportamento institucional reforçam essa ideia.
As pessoas obedecem mais quando percebem justiça, coerência e imparcialidade nas decisões. Quando a autoridade parece legítima, a obediência se torna mais espontânea. Quando parece injusta, a resistência cresce, e o custo de governar aumenta. Não por acaso, a perda de legitimidade costuma abrir espaço para crises, desconfiança, protestos, paralisia política e, em casos extremos, ruptura da ordem. É também por isso que a ausência de estabilidade custa tão caro. Estudos recentes mostram que a violência tem um impacto econômico gigantesco no mundo, alcançando trilhões de dólares em perdas anuais. Isso significa recursos que deixam de ir para a saúde, educação, infraestrutura e bem-estar. Ou seja, quando o Estado perde capacidade de organizar a vida coletiva, a sociedade inteira paga a conta. A desordem não é apenas um problema político, é um problema social, econômico e humano. Então, ao final, o que é o Estado? O Estado é a institucionalização da política e do poder. É a forma histórica pela qual as sociedades organizam a autoridade, delimitam território, definem pertencimento, administram governo e sustentam a ordem. Seu núcleo não é apenas mandar, é conseguir que as regras façam sentido, sejam reconhecidas e possam ser cumpridas. Quando há capacidade sem legitimidade, sobra repressão. Quando há legitimidade sem capacidade, sobra promessa vazia. A estabilidade aparece quando os dois elementos caminham juntos. E é por isso que o Estado não deve ser entendido apenas como máquina de controle. Ele é também a condição para que a convivência social não dependa da força bruta de cada um. Quando funciona, ele transforma conflito em procedimento, disputa em norma e poder em autoridade aceita. Em última análise, o Estado existe para tornar a vida coletiva possível. E ele só se sustenta quando a obediência parece não apenas obrigatória, mas justificável. Se este vídeo te ajudou, inscreva-se para a próxima parte sobre democracia e crise de legitimidade.